Foda-se. Estava aqui a procurar o melhor ângulo. Toda hora a procurar melhor ângulo porque nesse canal não tenho mesmo lá grandes vídeos assim de qualidade. Então, any fucking way. Hoje vou falar sobre o FOMO, mano. FOMO no trading. Como sobreviver ao FOMO. E hoje eu sobrevivi ao FOMO. Por acaso. Continuo sobrevivendo ainda ao FOMO. E a única coisa que eu precisei fazer é seguir o segundo mandamento. O segundo mandamento do trading diz que always stick to your word. Sempre te mantenhas, sempre fique do lado da tua palavra. Sempre que tu verbalizares alguma coisa, aquilo é regra. Sempre que tu disseres alguma coisa, terás de cumpri-lo. E este é o segundo mandamento que me salvou hoje. Obviamente, ao longo da semana, ao longo das semanas, não é? Tenho utilizado diferentes mandamentos para sobreviver a diferentes problemas que me têm surgido. Mas hoje o que eu pude utilizar foi, na verdade, grande parte dos dias tenho usado isso, não é? Mas o stick to your word, o segundo mandamento, livrou-me de uma boa. Hoje o que aconteceu foi que no período da manhã eu perdi as minhas duas primeiras entradas do dia, que já teriam me garantido os lucros que eu precisava. Se calhar até teria conseguido aprovar a fase 2 hoje. E eu sei que o mercado financeiro, no caso o preço no ouro-dólar, ele normalmente tende a fazer algumas movimentações de captura de liquidez. E eu quis que a captura fosse mais profunda. Quando eu fui verificar no gráfico de 15 minutos, a captura já tinha sido profunda o suficiente. E eu estava à espera que a captura fosse tão profunda também em 5 e 1 minuto. Só que não foi assim. Então foi próximo da minha entrada e começou logo a derreter, foi. E o mesmo sucedeu com outro par que eu tenho, o SDJPY. Fez o pullback no Fair Value Gap e logo começou a subir. Eu percebi que eu precisava ficar firme hoje, porque hoje seria um daqueles dias que eu teria estragado minha conta, meu. Porra. Por que esses mandamentos não surgiram logo na minha vida? Por que tive que levar 4 anos para perceber que eu só precisava seguir esses mandamentos? Eu resolveria 99% dos problemas dos traders podem ser resolvidos com esses 4 mandamentos. 99% dos teus problemas estão relacionados com os 4 mandamentos do trading. E se não sabes de quais mandamentos estou a falar, nós temos um vídeo aqui no canal onde eu explico exatamente sobre esses mandamentos, que eu inventei, mas que não tem lá nenhum dos mandamentos que consta lá. Tu não sabes, tu sabes absolutamente os 4, sabes normalmente os 4. É que são coisas que tu sabias que devias fazer, mas tu não fazes. E são os 4 mandamentos. E o segundo mandamento é o sempre cumpra a tua palavra, não é? E esse mandamento realmente salvou-me hoje. Como é que eu usei? Eu vi que eu tinha sido deixado nas 2 primeiras operações do dia. E eu já avisei no grupo do Telegram. Olha, hoje o FOMO vai dar pancada, vai dar-me uma pancada. Quando eu percebi que eu comecei a procurar uma possível reentrada, não é? Só que a reentrada que eu fui pegando eram reentradas que ainda deixava pontos de captura para baixo, ou seja, se o gráfico realmente decidisse fazer uma retração profunda, eu teria sido capturado logo. Mas ainda assim eu entrei. E eu disse, olha, essas operações que eu estou a fazer são operações que fazem parte... Meu, aquela gostosa... Mano, são operações que fazem parte do... São FOMO trading já. São FOMO trading. São operações do FOMO. Eu tinha medo de ficar de fora, é por isso que eu fiz essas operações. E para quem não sabe o que é FOMO, FOMO é o Fear of Missing Out, medo de ficar de fora. Quando tu fazes uma coisa bonita, uma análise extraordinária e ficas de fora daquela análise, e aquele sentimento grave que tu sentes,
aquela aflição chama-se FOMO. E muitas das vezes o FOMO leva-nos a cometer erros gravíssimos. Enfim, depois de eu ter feito essas entradas, eu decidi pôr um risco curtíssimo e ser muito bravo, muito agressivo com stop. Fui o mais agressivo possível e ainda assim fui, sei lá, acabei perdendo tipo $50. E eu avisei lá no grupo, olha, primeiro FOMO Trading hoje quase me consumiu, mas bem que eu arrisquei aí pouco, fui agressivo, pese embora não fui agressivo o suficiente e ainda acabei arriscando um pouco mais quando eu percebi que estava a resultar, mas enfim, não perdemos muito, perdemos $50, estamos bem. Porque a minha conta a segunda fase, não é, da $10 mil, nós estávamos positivo, não é, ontem, 1,8%. Mas com esse loss, então estávamos aí negativos. No caso, estávamos positivos, mas já não 1,8%, estávamos positivo tipo 0,7% ou coisa assim. E depois surgiu novamente uma oportunidade no UJ. Essa oportunidade que apareceu no SDJPY é uma oportunidade que de certa forma se encaixava com aquilo que eu pretendia, só que eu ainda continuava com a primeira operação na cabeça de que a retração não foi profunda o suficiente. Ou seja, na minha cabeça eu precisava que a retração fosse tão profunda que simplesmente já não invalidaria completamente a alta que o SDJPY estava a fazer. Ainda assim, eu fiz a minha entrada e eu comecei a ser muito agressivo com o stop. Depois eu fiz novamente um clique. Depois fiz novamente um clique. Eu falei, tem que ter atenção a isso. Tem que ter atenção. Eu fiz o quê? Subi os meus stops de tal modo que os 4 cliques que eu dei estavam a custar $30 ou $40. E o mercado, eu dei espaço suficiente para o mercado se mover. O mercado tentava descer um pouco, subia. O mercado não está fazendo nada que eu realmente gostaria de ver fazendo. Só para vocês verem como é que a minha ideia estava. A minha ideia não é, será que o trade ainda é válido? O mercado está a fazer algo que eu não gostaria de ver o mercado fazer nessa situação. Por isso, assim que eu estiver positivo, vou logo zerar minhas operações. Então eu vi que estava positivo tipo $30, $40, zerei logo as minhas entradas. Assim que eu zerei, o mercado tentou fazer novamente um pullback e começou logo a ir para a direção que eu previ. E depois disso eu vi, eu estou a operar mal. Eu estou realmente a operar mal. Fui lá no grupo e disse, olha, as minhas entradas hoje são FOMO Trading. E eu, no caso, diminui, obviamente, o prejuízo, né? O meu prejuízo estava tipo $56 ou coisa assim. Ficou tipo em 32, 39, não sei, em lucro. No caso, ficou em prejuízo apenas de $39. E eu ainda tenho as minhas operações principais do dia intactas. Tem uma operação de compra boa no euro-dólar. Tem uma operação de venda boa também no euro-dólar. Na verdade, eu queria que fizesse primeiro o quê? Capturasse a liquidez lá em cima e descesse. Assim que descer, de preferência descer com a notícia. Porque hoje tem a notícia do Initial Jobless Claim. E o Initial Jobless Claim normalmente é uma notícia que tende a movimentar o mercado assim com certa agressividade. Então eu queria que fizesse o quê? Capturasse a liquidez lá para cima, despejasse com aquela notícia e a partir das 14h50, 15 horas, 15h30, começasse a consolidar um movimento bom para começar sinceramente novamente a puxar para alta. Porque eu acredito que o mercado ainda vai puxar para alta. Se vocês não estão a acompanhar, hoje são 29 de janeiro de 2026 e o mercado está a puxar para alta de tipo máximas históricas todos os dias para o euro-dólar. E é mais ou menos assim. Então, já que o mercado não está a fazer o que eu prevejo, acho que a minha operação de venda vai ser invalidada, não é? Porque o que invalidaria a minha venda agora no euro-dólar, já que está a fazer só máximas históricas, é que se capturar primeiro o fair value gap que está abaixo, que também está junto de um volume imbalance de 4 horas, se capturar logo essa liquidez que consta aí e começar a subir, de maneira alguma vai parar na minha operação. Então não tenho como fazer uma venda. Na verdade eu tenho que fazer é a compra. Então é por isso que eu vi, olha, onde for primeiro vai ser a minha operação. Onde for primeiro vai ser a minha operação. Obviamente
preferia que o movimento fosse mais completo, capturasse mesmo para cima, mas eu acho que já não vai dar tempo. Vai capturar logo para baixo e começar novamente a puxar para alto. E pronto, né? Ceder essa oportunidade, acredito que ainda podemos aprovar fase 1 hoje e amanhã simplesmente fazer a última operação do dia, não é? No caso, precisa de 3 dias operado, então amanhã se calhar faço um 0,0 alguma coisa e temos aí a fase 2 também aprovada. E sinceramente, o fato de eu ter sabido identificar que eu estava no FOMO Training e dizer, olha, eu não vou operar mais nos entremeios, só vou operar nos extremos. Se vier capturar essa liquidez que está aqui para baixo, aquela que está lá para cima. Isso fez com que eu simplesmente parasse de operar mal. Tipo, o tanto de FOMO Trading que eu estava aí a gerar em minha cabeça simplesmente sumiu. Toda aquela nevoeira que eu tinha em minha cabeça sumiu. Ficou claro, ficou transparente, consigo ver claramente. E hoje teria sido um dia desastroso para mim se eu ainda continuasse como o mesmo que eu fui, não é? E eu acredito que agora realmente eu estou preparado para assumir grandes responsabilidades no mercado financeiro. Vou investir mais pesado. Primeiro vou garantir ainda que eu tenha novamente mais um payout. Sei lá, nem que for um payout de 1 milhão, 2 milhões de kwanzas. Vou garantir primeiro esse payout. Depois de eu garantir esse payout, vou procurar então assumir um pouquinho mais de responsabilidades, comprar contas um pouco maiores. Então é isso. Esse vídeo levou mais tempo do que eu esperava, mas é mais ou menos isso. Fiz um vídeo top no canal, onde eu falo basicamente sobre um pouco da minha história, mas aquele vídeo é muito emocionante para mim. Mas é isso, não é? Espero que esteja tudo fixe convosco. Valeu.